Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Caroline. Tudo bem com vocês? Mais uma videoaula. Hoje a nossa aula de matemática é sobre a classe dos milhões e a classe dos milhares. Cheques, recibos, notícias. É preciso saber ler e escrever os números corretamente para não ter dificuldades no nosso cotidiano. Então, como vocês já sabem, pessoal, em tudo que nós formos fazer na nossa vida, nós utilizamos os números. E nós sabemos que existem números grandes e existem números pequenos. Hoje nós vamos estudar os números grandes, os números da classe dos milhões e da classe dos milhares. Vamos acompanhar os diálogos da menina e do menino. Para conseguirmos ler números muito grandes, por exemplo, 1.987.485, temos que os ver como se os seus algarismos estivessem colados aos grupinhos de 3. E cada grupinho desse chama-se classe. Olha o exemplo do lado direito, o número 457. Ele possui uma classe, e essa classe é composta de 3 ordens, a ordem da centena, da dezena e da unidade. Com mais 3 algarismos, mudamos de classe. Portanto, a segunda classe é a classe dos milhares. Olha o outro exemplo do lado esquerdo, o número 146.853. Ele possui 2 classes, porém ele possui 6 ordens. Conseguiram visualizar? 1 milhão é o primeiro número que aparece com mais de 6 algarismos. Ele é 1000 vezes maior que 1.000 e, portanto, chama-se 1 milhão. E a classe de 3 algarismos que começa por ele é a classe dos milhões. Vamos observar o balãozinho azul do lado esquerdo, o número 751.569.123. Olha só, ele possui 3 classes, ele possui 3 grupinhos. Dentro de cada grupinho tem 3 ordens. Então, 3 mais 3 mais 3, 9. Esse número ele possui 3 classes e 9 ordens, ok? Podemos concluir que cada grupo de algarismos representa uma classe. A primeira é a da unidade, a segunda é a classe dos milhares e a terceira é a classe dos milhões. Cada classe tem 3 ordens, unidade, dezena e centena. As classes têm de ser formadas por 3 algarismos, exceto a última da esquerda, que pode ter 1 ou 2 algarismos, ok? Para ilustrar isso, eu vou contar uma história para vocês. Professora, uma história na matéria de matemática? Sim, é a história da Rua do Quadro de Ordens. Estão preparados? Vamos lá. Era uma vez uma rua chamada Rua Quadro de Ordens. Nessa rua havia uma família que morava nessa rua e era muito feliz. O sobrenome dessa família era Unidade Simples. Essa família tinha 3 filhas, a unidade, a dezena e a centena. O pai das meninas gostava de organização e ele sempre as colocava em ordem. A primeira ordem a unidade, a segunda ordem a dezena e a terceira ordem a centena. Tudo ia bem, até que mudou-se para essa rua uma outra família. E para a surpresa de todos, ela possuía 3 filhas. E vocês não vão acreditar. Seus nomes eram unidade, dezena e centena. E como vocês já devem saber, quando temos 2 amigos com o mesmo nome, sempre os chamamos um deles com sobrenome. As vizinhas então passaram a ser chamadas de unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Afinal, esse era o sobrenome da família. As famílias então viraram amigas e quando saíam para passear,
gostavam de organizar as meninas. A primeira ordem era unidade, segunda ordem dezena, a terceira da ordem era centena, a quarta da ordem era unidade de milhar, a quinta da ordem dezena de milhar e a sexta da ordem a centena de milhar. Um belo dia, algo surpreendente aconteceu. Outra família se mudou para aquela rua e vejam só a coincidência. Eles tinham 3 filhas. A mais nova, unidade, a do meio, dezena, e a mais velha, centena. Ai, que confusão! As famílias tinham que se organizar de novo. Então, toda vez que iam sair, organizavam as meninas. Primeira ordem, unidade, segunda ordem, dezena, terceira ordem, centena, quarta ordem, unidade de milhar, quinta ordem, dezena de milhar, sexta ordem, centena de milhar, sétima ordem, unidade de milhão, oitava ordem, dezena de milhão e nona ordem, centena de milhão. Passado algum tempo, um novo grupo se mudou para aquela rua infinita. Ah, mas essa história ficará para outro dia. E eu desconfio, gente, que ela não tem fim. Gostaram da história? Ótimo, então vamos fazer um desafio. E eu sei que você vai conseguir responder todas, porque você é capaz. A população brasileira se resume em 211.309.192 habitantes. Quantas ordens e quantas classes há no número dos habitantes do Brasil? Pensa. Pensou? Se você respondeu que esse número tem 3 classes e 9 ordens, você acertou. Olha só, tá vendo que ele tem 3 grupinhos? Então, são 3 classes. E tá vendo que ele possui 9 números? Então, ele possui 9 ordens. Próximo. Qual o valor posicional do algarismo 7 no número 257.885? E aí? O 7 é unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar ou centena de milhar? Pensa. Pensou? Se você respondeu que o 7 ele é unidade de milhar, você acertou. Ele representa 7.000. 7 vezes o 1.000. Parabéns! Último desafio. Qual dos países abaixo possui a menor área? Olha só, China, Estados Unidos, Federação Russa ou Canadá? Qual possui a menor área? Pensa. Se você respondeu Estados Unidos, você acertou. Parabéns! Pessoal, muito obrigada. Se ficou alguma dúvida, me chame pelo Portal Educação, comente, clique em gostei, valide o seu acesso ao portal, isso é muito importante. E se você quiser me seguir no Instagram, pode me chamar no direct também, que eu te ajudo no que for preciso. Ok? Um grande abraço, valeu!